Bom, na verdade, eu estava envolvido naquelas coisas das produções da Praça do Rock, né? Eu nem estava envolvido, eu me envolvi lá, eu ia sempre a todos os shows e levava meu gravador, gravava todo mundo. E dali a gente começou a selecionar algumas bandas para as produções da Baratos Afins. Mas começou a surgir um número muito grande de bandas e eu tive que pensar numa coletânea, que era a única maneira de poder dar espaço para mais de uma banda, né? Senão ia ficar muito espaçado o tempo de uma para outra. E aí veio a ideia de fazer o SP Metal. Eu já tinha pensado em 2 volumes mesmo, porque não ia caber tudo em um, ou teria que fazer um álbum duplo, e a gente achava... Eu tinha lido recentemente sobre o Caetano, o Joia e o Qualquer Coisa, né? Por que ele fez separado? Porque ele colocava que as pessoas, nem todos têm dinheiro para comprar um álbum duplo. E eu achei que era correto aquilo, aí eu optei por fazer separado. E foi por conta disso, tinha muita banda na cena e eu tinha que fazer uma coisa que abrangesse, né, aquele número de bandas, que desse espaço para elas. E aí pintou a ideia da coletânea. E foi uma coisa assim, legal, eu acho. As bandas estavam todas envolvidas nas produções da Praça do Rock, né? Estavam todas agendadas para tocar. Eu conhecia a princípio o Centúrias e o Vírus, né? E o dia que eu conheci o Salário, logo depois eu conheci o Avenger já na Praça do Rock, e no momento que eu conheci o Avenger já conheci o Cérbero. Não tinha Corsos ainda, o Corsos veio depois, tinha a mesma pegada, acabou substituindo o Cérbero, que não deu certo. Mas o Cérbero, o Abutre, que estava no volume 2, o Santuário, já eram bandas que estavam frequentando a cena da Praça do Rock. E as reuniões eram feitas aqui ou no Jornal do Cambuci. Aqui geralmente quem era escalado para tocar eram as bandas que estavam mais envolvidas em todo o projeto, de divulgar, de trabalhar mesmo em prol do projeto, porque era coisa da raça mesmo, a gente abria espaço no bico do coturno, era difícil, não tinha espaço. Olha, quando a gente pensou em colocar o Cérbero, a princípio estava tudo ok, mas eles estavam meio que de viagem marcada para os Estados Unidos, né? E entre aquele tempo tudo muito difícil, então entre o sonho e a realização muita coisa acontecia. Então eles tinham vendido já todos os equipamentos e o cara não queria mais alugar coisas para tocar, e depois eles achavam que nada era legal, eles tinham equipamentos bons, né? E naquela época eu me lembro, ninguém tinha um Marshall, por exemplo. O único cara que tinha Marshall, o cara que fez uma participação no Centúrias, que era o Fausto Celestino, né? Todo mundo ficou lá babando no Marshall dele dentro do estúdio. O Cérbero tinha um equipamento muito bom, mas eles tinham vendido tudo por conta de querer cair fora. E eles chegaram até aí no estúdio e ver as condições, mas eles já estavam meio que de mala arrumada, né? E acabaram desistindo. Eles poderiam ter gravado aqui e a gente ter continuado. Eu achava o Cérbero, cara, uma puta bandaça, assim. Eu cheguei a dizer, né, e posso tornar a dizer, né, que o Sepultura era uma orquestra sinfônica perto do Cérbero, meu. O som do Cérbero era paulada mesmo, cara, assim, soltava aquelas coisas de gelo seco. Na época ninguém tinha aquilo. Se era um Lira Paulistana, por exemplo, eles ficavam perdidos dentro de uma nuvem de fumaça, né, e aquela puta sonzeira podreira, né, assim, porrada mesmo, né, era uma tijolada aquilo, cara. E aí o Corsos pintou na parada, que era um som meio semelhante, pelo menos a proposta, e acabou substituindo. Mas a gente é super amigo, nós se damos super bem, de vez em quando o Marco me visita aqui, teve muita saudade, dá muita risada de lembrar toda aquela cena, muito legal. Era uma banda por noite, a gente teve aquele cuidado de não deixar aquele tumulto no estúdio. Até me lembro um dia que o Elcio, que ele veio aqui, queria ir no estúdio, eu acabei brigando com ele, não deixando ele ir, né, porque eu achava que ia tumultuar. Mas foi um puta erro meu, né? Porque o Elcio era um cara que estava muito na frente, ele tinha um conhecimento muito grande, assim, já de coisas eletrônicas. Ele era um técnico em eletrônica, ele vivia consertando instrumentos, né? Ele era um especialista em timbragem, essas coisas. Eu acho que ele poderia ter ajudado muito. Eu acabei limando o cara até, mas de certa forma, por outro lado, foi legal, porque foi super tranquilo, não teve estresse, assim, cada banda estava lá sozinha na noite. Foi gravado tudo numa única noite. Eu me lembro que o Santuário, por exemplo, já no volume 2, teve um problema que o técnico apagou um trecho do comecinho da gravação, ou foi do final, não me lembro agora, e nós botamos um auê assim, de plateia, né, que era do disco do Kiss ao vivo. Chupamos lá aquele detalhe do Kiss e deu uma mixada assim, meio que
que mascarou assim, a falha de ter apagado um trecho da bateria, porque a parte, os canais eram independentes, né? Então o que acabou foi a bateria, então a bateria enxuga e ficou meio manca a música e tal. E aí a gente botou aquela gritaria tal de plateia e ficou engraçado, até tinha aquele auê todo de bateria, inclusive no final do disco do Kiss. Mas eram coisas assim, então essa banda no caso ela demorou, o dia clareou e a gente estava no estúdio ainda por conta de ter esses problemas técnicos, né? O Centúrias também foi uma banda assim, super perturbada para tocar, porque tinha um cara que estava saindo da banda, ele, por conta de ter participado dos arranjos, dos ensaios, ele não queria abrir mão de estar na gravação. E ao mesmo tempo ele estava fora da banda já, né? Então foi curioso, porque ele gravou numa sala separada, assim, o bicão lá, né? Não falava com ninguém, a gente só falava com ele por não tinha nem câmera, né? Era só microfone, a gente só ouvia o cara, você não via a cara dele. Né? E ele estava lá todo azedo dentro do estúdio e no fim nem prestou, né? No fim veio o Fausto Celestino e fez uma guitarra por cima, foi o cara que trouxe o Marshall para o estúdio e encantou todo o estúdio com o Marshall, né? Ninguém tinha um Marshall, cara, naquela época. A capa foi o Flávio do Vírus, né? Ele era desenhista, eu passei a ideia para ele, né? Eu queria fazer uma coisa sobre São Paulo e tal. E ele veio com aquelas coisas de aerógrafo, era uma coisa nova, né? Aqueles raios, tudo, era uma coisa diferente em termos de ilustrações gráficas assim, para a época, né? Porque ele tinha já esse equipamento em mãos e todo mundo babou naquilo, né? Foi super legal. A gente foi feliz na capa, ela é um mapa de São Paulo, né? Que representava a proposta toda. Tem inclusive a história do Stress, né, que tinha uma banda já no Pará, que foi a primeira banda heavy. Nós vendemos o Peixe aqui como nós sendo a primeira coletânea punk de metal no Brasil. Mas ninguém conhecia o Stress até então, né? Então acho que ninguém teve intenção de passar Stress para trás e tal. Mas pensando bem, ainda é a primeira coletânea, né? Porque o Stress era um disco cheio só deles tal, que a gente respeita muito, então gostamos desse cara e tudo mais. Ele é um álbum respeitado no mundo inteiro, eles falam Brasil, eles falam, pô, você fez SP Metal, aquelas pessoas que a gente nunca ouviu falar. E as pessoas conhecem, cara, é incrível como ele teve uma projeção mundial, assim. Aqui teve uma banda chamada Força Macabra, que são islandeses, né? Os caras são taxistas lá, vem pra cá, enche a cara de conhaque, de até bebida brasileira, ficam bebado. Ele fala, oh não, repararam em mim eu estar bebado, põe pra mim Santuário, aí fica cantando junto aqui, é super engraçado, eles cantam em português. Então eu acho assim muito louco isso, cara, porque ele teve uma projeção assim muito forte, é incrível que os grupos de metal, eles são muito unidos, né? As pessoas têm respeito, né? Pode ser uma podreira, não importa, né? Os caras são fiéis mesmo, né? Eles vestem a camisa mesmo e defendem. E sempre respeitaram o trabalho, eu acho assim sensacional isso, cara, é uma coisa que me surpreende muito. E está fazendo 30 anos, né, esse ano. A gente queria inclusive fazer um show, pelo menos com as 4 bandas que estão ainda sobreviventes. O Vírus que estava meio parado já se propôs a encarar, tocar, e a gente está pensando seriamente em reunir esse pessoal de novo. Já temos até meio acertado uma data no Sesc Belenzinho, o Sandro, que cuida da programação lá, ele está muito preocupado com essa agenda, querendo arrumar um buraco para botar o SP Metal 30 anos. Era para ser o ano passado, mas nós perdemos a vez primeiro para o Gueto e depois para o Mofo, né? 2 oportunidades que eram, por conta de ser no teatro, ele limou a proposta de fazer o SP Metal, porque ele queria fazer na arena mesmo, lá na comedoria, né? Que eu até acho que é mais legal mesmo. Embora o teatro é super genial, né? Se tocar em teatro. Heavy Metal, então, melhor ainda, né? Todo mundo sentadinho, cada um na sua poltrona, prestando atenção. É diferente da zoeira de arena.